Continuando o cenário político de hoje, nós estamos conversando com o juiz eleitoral, Dr. Wagner Skelly, que está aqui conversando com a gente sobre o trabalho da Justiça Eleitoral e da 34ª Zona Eleitoral aqui em Mossoró. Você pode participar, mandar sua pergunta pelo nosso Twitter, também Facebook, WhatsApp e Instagram. E faltou algum, Vanúvio? Não. Nossas redes sociais que estão aqui na tela para você, Vanúvio. Lembrando, Carol, que na divulgação da pesquisa, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, você vai poder acompanhar ao vivo através da rádio TCM 95 FM e também através do YouTube aqui da TCM. Acesse aí no YouTube, TCM 10HD, para você acompanhar também ao vivo aí no YouTube. Vamos ao último Palanque do Povo? É isso mesmo, a gente saiu às ruas aí durante todo este período de campanha eleitoral para saber de você aí que passa pelas ruas de Mossoró, o que você faria para melhorar a cidade? E hoje Carol Ribeiro foi até a Coronel Gurgel, a rua principal do Centro Comercial de Mossoró, ouvir a população. Vamos acompanhar o último Palanque do Povo das eleições de 2020. Eu me chamo Francisca Maria de Lima, bairro Belo Horizonte. Se eu fosse prefeita, eu gostaria de melhorar a saúde, que é o que nós precisamos. Eu sou Francisco de Assis Gomes e estou aqui para mostrar para vocês o que o prefeito poderia fazer, embora não seja um político, mas com a experiência da minha idade, se eu fosse prefeito, eu procuraria uma infraestrutura melhor, um meio mais adequado para a minha população e buscaria mais empregos e mais meio de renda para que o pessoal pudesse se colocar bem mais adequado na nossa cidade. Obrigado. Antônia Galdino, melhorias para a minha cidade é tudo. Segurança, educação, pavimentação, tudo. Se eu fosse prefeita, procuraria fazer pelo menos um sacrifício e fazer alguma coisa. Eu moro na Abolição 4, se eu fosse prefeita, a rua é cheia de buraco, tem que ter segurança, né, que não tem na rua, né? Rapaz, eu sou de Baraúna, nós estamos necessitando de muitas coisas lá, calçamento, que a rua é toda enlameada. Quando chove, entra água nas casas. A água também, tem vezes que mês passado faltou um mês sem água na caerno. Mas o papel vem, viu, pra gente pagar. E aí é desse jeito, o desmantelo é grande. Aí, o povo falando, Vanúvio, das suas necessidades, o pessoal que está ali no dia a dia, vivenciando a vida da cidade. É interessante dar essa voz a quem precisa, né? A quem sabe a real necessidade de estar na rua, de estar em casa e de precisar de algum tipo de atenção dos gestores. Então, é realmente muito importante dar essa voz ao povo, né? E esse papel da TCM é fundamental. E agora vamos de volta aqui com o nosso bate-papo com o juiz eleitoral, Dr. Wagner Skelly. Dr. Wagner, a gente fala muito sobre propaganda eleitoral, que é justamente aquilo que se vivencia, né? Que a população vivencia no dia a dia, mas um aspecto muito importante de um processo eleitoral são as contas dos candidatos. Inclusive, nas últimas eleições, algumas alterações na legislação eleitoral já foram tomadas com o objetivo de impedir abusos de poder econômico, por exemplo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador a importância da prestação de contas e da legislação eleitoral que ampara essa prestação. Muito bem. A legislação eleitoral, ela prevê limites para gastos de campanha. Aqui em Mossoró, para você ter uma ideia, o limite, o teto máximo para uma campanha de prefeito gira em torno de 3 milhões. E para a campanha de vereador, em torno de 220 mil reais. Isso quer dizer que cada um vai gastar isso? Não, é o teto. Esses valores são fixados com base numa lei e atualizados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
com a finalidade de que sejam evitados abusos, a lei também propõe que ela define que os candidatos e também os partidos prestem contas do que eles gastaram durante a campanha. Então, assim, o partido vai ter que prestar conta dos gastos na campanha e, anualmente, mesmo sem esse ano de eleição, ele também faz a prestação de conta anual, porque eles recebem dinheiro de fundo partidário. Algumas alterações recentes. Uma das mais faladas e comentadas, que não é tão recente, é a proibição de doação por pessoa jurídica. Acho que vem desde a época da Lava Jato, e o Supremo Tribunal entendeu que as pessoas jurídicas não poderiam fazer doações para a campanha. Outras se deram com relação a limites. Qual o limite de uma pessoa física, se ela quiser contribuir para uma campanha de um determinado candidato? Então, pela resolução, se qualquer um cidadão, pessoa física, quiser contribuir para a campanha do candidato, o limite é 10% do que ele declarou no imposto de renda do ano anterior, nesse caso, 2019. Então, se ele declarou, por exemplo, que recebeu R$100 mil, ele pode doar até R$10 mil. E se ele não declarou, o limite é aquele limite de isenção, que gira em torno ali de 28 mil, 10% de 28 mil vai dar R$2 mil e poucos. Doutor, e quais os prazos para o cumprimento, né, dessa prestação de conta aí dos candidatos? A gente já vê ali no Divulga Cande Contas alguns valores. Ali já é uma prestação de contas ou como é que vai ser realmente a final pós-eleições? Pronto. Esse ano teve a questão da prestação de conta parcial, para depois vir a prestação de contas final, para fechar a prestação de contas. A parcial já passou, eu não vou me recordar a data, mas se eu não me engano foi dia 25 ou 26 do mês anterior. Naquele momento, os candidatos e partidos, eles prestam contas do que gastaram até aquela data e no dia 15 de dezembro encerra o prazo final para a prestação de contas final. Inclusive, até lembrando que o candidato que foi eleito e deixar de prestar as contas no dia 15 de dezembro, ele nem recebe o diploma, ele não será diplomado. Todos esses regramentos que o senhor falou em relação à prestação de contas, de que maneira essas regras elas impedem abuso de poder durante um processo eleitoral, durante uma campanha eleitoral? A prestação de contas ainda é algo que eu posso dizer que é falho, porque ela é formal. No processo de prestação de contas, o juiz ele não pode discutir questões intrínsecas, se aquele valor gasto com a publicidade está muito elevado, se o valor gasto com um determinado serviço de mão de obra está elevado, isso aí é vedado o juiz discutir na prestação de contas. Se ele sentir que há indícios de fraude, ele comunica ao Ministério Público que aí vai ser possível instaurar um outro procedimento, né? Que poderia ser, no caso de uma falsidade ideológica, falsidade de documento, que é o que comumente se chama caixa 2, certo? Mas no processo de prestação de contas em si, o limite que nós temos para efetivamente fazer a fiscalização das contas, ele é muito restrito, porque o âmbito de discussão nele é pequeno. Agora, se o juiz sentir que há indícios de fraude, ele envia cópias para que seja instaurado o procedimento adequado para investigar. Existe uma diferença nessa prestação de contas entre o que o candidato recebe, por exemplo, do fundo eleitoral, de um recurso que vem através de doação de pessoa física? Dentro do sistema de prestação de contas, ele tem os campos adequados para a indicação de cada um desse tipo de numerário. O que ele colocou na campanha do próprio bolso,
o que ele recebeu de doação e o que ele recebeu do partido e o que ele recebeu do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Vai ter lá no sistema os espaços para cada uma dessas rubricas. Existiu também, a partir desta eleição, uma diferenciação, agora já passando para outra questão, em relação a contas de partidos para as mulheres, fundos para as mulheres. O que foi que mudou e por quê? Na verdade, as questões de gêneros são muito importantes para que haja pelo menos uma igualdade na representatividade política dos nossos representantes lá. No caso agora das eleições municipais, vereadores, né? A questão da prestação de contas, eu vou confessar que desconheço a regra que diz respeito à proporcionalidade. Eu sei que existe a regra de que tem que haver 30% e 70% questão de gênero. E aí não é 30% de mulheres, nem 30% de homens. Tem que ser 30% e 70% de um gênero e de outro gênero. Dentro dessa questão de distribuição de recursos do partido, eu não sei se o senhor vai poder repassar essa informação, existe ali também uma disponibilidade desse fundo, né, das eleições para mulheres. Existe essa obrigatoriedade de o partido receber esse recurso e de ser distribuído entre os candidatos? Porque até isso a gente recebeu reclamações aqui de que o recurso chegou ao presidente do partido, por exemplo, e não foi repassado ao candidato ao legislativo. O que se tem entendido, inclusive já foram proferidas algumas decisões recentes na 34ª Zona Eleitoral, que as questões do fundo partidário, distribuição, é uma questão interna corporis do partido. A Justiça ela não pode obrigar que o partido distribua, muito menos quanto distribua de valor para cada um de seus candidatos. Teve um caso que deve ter repercutido até aí na mídia, que alguns candidatos ingressaram com ações contra um determinado partido, porque, segundo eles, o partido não quis distribuir o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em relação os registros de candidaturas, essa avaliação de todos os registros aqui no âmbito da 34ª Zona Eleitoral já foi finalizada? Foi finalizada em um tempo até recorde. Nós teríamos até o dia 26 para fazer a conclusão do julgamento de todos os registros de candidatura e, bem antes disso, fizemos todos os julgamentos, com exceção de alguns eventuais que pediram a permuta, desistência e indicação de um novo, que aí começa um novo prazo, mas todos, no momento, já encerrados. Dentro dos processos que deram indeferidos, eles seguiram os prazos estabelecidos, os recursos? Seguiram, sim. Os processos que foram indeferidos foram pouquíssimos, eu creio que de 18 ou 20, nem todos recorreram. Alguns recorreram porque era uma questão bem formal. Fulano de tal, do SAMU, aí não pode usar o nome SAMU. Ele apresenta um recurso pedindo para trocar aquele nome por outro e a gente nem precisa que o recurso suba para o TRE, para Natal. A gente já se retrata da decisão e faz a mudança do nome e já faz o deferimento direto. Outros não tinham apresentado a declaração de alfabetização, foi inicialmente deferido, apresentaram o recurso com a declaração de alfabetização e a decisão foi retratada e finalmente deferida. Nenhum caso grave, realmente, ou sim? Não, os casos que foram, não digo grave, mas que tiveram mais repercussão foram os do Sal Grosso, né? 2 deles pediram já desistência e substituição. Outros 2 continuaram com recurso e soube agora pela internet que até no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um deles já foi julgado
confirmando a sentença de inelegibilidade. Notícia aqui dada, então, pelo juiz Wagner Skelly em relação aos indeferimentos de pedido de registro de candidatura relacionados aos candidatos que têm a condenação pela sal grosso. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e conversa um pouquinho mais com o juiz da 34ª Zona Eleitoral, Dr. Wagner Skelly.